Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 8 minutos. Seguimos aqui com o nosso convidado de hoje, o Fabrício Lodge, que é professor, consultor de investimentos, já está aqui conosco. Fabrício, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Market, sempre um prazer falar contigo. Muito boa tarde, meu caro. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Saravalli. Um abraço para o Cabral, que está de férias, aproveitando, né, um pouquinho? Alguém precisa, prazer é sempre né? meu estar aqui com vocês. Alguém precisa, às vezes, sair de férias, mas tudo bem. A gente fica tranquilo aqui, batendo esse papo enquanto ele curte todas essas férias dele. Ô Fabrício, a gente estava até comentando no primeiro bloco, e aí eu queria saber a sua percepção a respeito de toda essa movimentação aqui que a gente está vendo em cima dos dados da China, né? Por quê? Porque quando a gente fala, né, de muita movimentação de mercado, quando a gente fala de movimentação de economia, a gente fala da China, da demanda chinesa, da possibilidade de um crescimento chinês influenciando de alguma forma as economias adjacentes, as economias tidas como emergentes também, que é o nosso caso aqui do Brasil. Olhando para a movimentação do mercado hoje, olhando para todas as repercussões que a gente viu sobre esses dados da China, qual a sua percepção? O que você percebeu? O que você olhou nesses dados aí que a gente pode tirar de bom ou de ruim? Como que você viu toda essa movimentação? Bom, a China tem sido a grande aposta, acho que de todo mundo aí, para tentar salvar o mundo de uma recessão, ou tentar puxar a economia aí, talvez nessa complexidade que a gente está vivendo agora aí na economia global, né? Os Estados Unidos, a Europa, o que está acontecendo? A gente já viu na semana passada a inflação chinesa, né? Assustou um pouquinho ou surpreendeu um pouquinho aí, vindo somente ali quando a gente fala no núcleo, né? Abaixo do esperado. Né, com uma demanda aí mais fraca por bens de consumo duráveis ali. Então, isso já acendeu um alerta na semana passada, o que deu uma sinalizada, que fez o que o Banco Popular da China, né, o PBOC, já dá uma sinalizada que talvez sim, né, a gente vai ter o estímulo e mais calma lá. Né, e isso já repercutiu no minério. Acho que o minério subiu 5 dias da semana passada, né, os 5 dias da semana, acho que o minério puxou e acabou refletindo até aqui na Vale. E aí a gente teve essa surpresa ontem, né, os dados do PIB chinês ofuscando um pouquinho o relatório de produção industrial, que veio em linha, né, veio conforme esperado, mas o PIB aí, o crescimento de 0,8 no segundo trimestre aí desapontou um pouquinho, né? E lembrando que é o primeiro trimestre, acho que sem Covid, né? Desde a abertura aí, sem a política do Covid zero. Então isso acabou decepcionando. Ontem à noite a gente acabou avaliando aí, esperava algo pior hoje para o dia de hoje, né? No ano, no anualizado, né, esse 6,3 também decepcionou. O mercado espera algo acima de, vamos dizer assim, acima de 7, né, entre 6,9% e 7,3%. Isso aí decepcionou um pouco o mercado. Então, de novo, né, volta aquelas apostas. Vai ter o estímulo? Por que não veio o estímulo? O que está acontecendo do lado aí com a China, que está, vamos falar assim, relutando, né, em aparecer, em colocar esse estímulo? É difícil, né, entender, acho que até na minha opinião, assim, o que pode estar se passando, normalmente os dados da China, a gente tem um pouco de dificuldade de entender realmente a acuracidade desses dados, né, a acurácia desses dados, mas pode ser que, vamos dizer assim, talvez o medo de perder o controle, talvez, de commodity, de preço de commodity, dependendo do estímulo, vocês estavam falando, né, se vai para o house, a gente vai para um outro segmento para tentar estimular, pode ser ali talvez o erro na dose do estímulo aí que pode talvez estar preocupando o Banco Central chinês, né? Do nosso lado aqui, a gente observou, né, num primeiro momento a gente teve aqui a Vale sentindo, né, chegou a cair mais de 2% na abertura e acabou recuperando. Talvez, acho que o índice, eu escutei, logo que eu estava entrando aqui, você disse que a Bolsa já estava operando positivo, mais um reflexo aí talvez de uma leitura positiva do IBCBR negativo, né? Assim, talvez a gente tenha uma queda um pouco forte o Banco Central a baixar o juro mais agressivamente aí, ou talvez na casa do 0,5% aí, um sinal de que isso pode acontecer. Então talvez esteja puxando, possa estar puxando aí essa leitura talvez mais positiva aí depois que aconteceu na China.
Mas a gente viu mais a Europa sentindo, né? Acho que só a França acabou fechando no positivo, mas a gente viu empresas do setor de luxo com principais destaques de queda lá, com medo realmente, né, do crescimento da China. 6,3, assim, ele é decepcionante, mas ele é um baita crescimento, né, anualizado. Mas a gente está apostando bastante aí de que a China vai puxar e não vai deixar, né? Então, a peteca cair no mundo. Então, assim, eu acredito que o mercado está antecipando também boa parte, vamos dizer assim, né? Aí fala assim, por que a Vale, né, chegou a cair 2 voltas, semana passada subiu, se não tinha estímulo? Eu acredito que Vale já, de certa forma, acabou precificando, né, esse cenário de China patinando, e os investidores agora estão tentando sempre aquele movimento, né? Vamos antecipar. Agora vem o estímulo, agora vem o estímulo. Não veio agora. Realiza, né? Esse movimento de tentar subir no trem aí, logo no trem andando, começar a pegar ali logo o começo do movimento. A Vale divulga amanhã o relatório de produção. A expectativa, talvez, mesmo com a gente trabalhando com minério numa média aí mais baixa do que o mesmo trimestre do ano passado, acho que até por conta de sazonalidade, a gente deve ter um ganho em volume que deve compensar, a gente vai ver melhor assim em relação ao primeiro trimestre agora. Então, isso pode talvez dar um alívio aí em relação à Vale, né? Tirar um pouco essa nuvem de mau humor que a gente está vendo, assim, de pessimismo que o mercado está vendo. Não sei, eu acredito que do lado da China, a gente ainda vai, em algum momento breve, aí, ter algum cenário de estímulo. E eu acredito, do nosso lado aqui, que ainda Vale vai ser beneficiada, né? Talvez já o relatório de produção amanhã já seja um primeiro passo nisso e possa aí aumentar a confiança dos investidores para a gente voltar aí ver um movimento positivo da mineradora. Muito bom. Fabrício, muito boa tarde. Só para voltar ali um pouquinho a BCBR, aquela leitura que a gente está falando com o Felipe, a gente vê o Boletim Focus ainda revisando para cima, né, o PIB, só que os indicadores prévios do PIB estão mostrando fraqueza no segundo trimestre. Que cenário que a gente pode esperar para o segundo trimestre de fato? Se poderemos até, de repente, ter uma leitura, mesmo que seja muito fraca, mas leitura até de recessão, né, 2 trimestres negativos. Qual que é a sua preocupação após a divulgação desse dado de hoje? Saravá, acho que em outras oportunidades a gente conversou, talvez olhando aqui para o cenário corporativo, né, em outras ocasiões a gente até comentou, né, que talvez eu acho que o segundo trimestre o resultado das empresas deve vir bastante pressionado, né, deve mostrar esse cenário ruim aí, ainda essa pressão do lado financeiro. A gente viu vendas no varejo aí na sexta-feira, né, pesando. Por outro lado, a gente talvez assim, será que foi o pior? O pior está passando e a gente vai ver essa fotografia agora. Até porque a própria Amazon acabou divulgando, também que é um evento, né, como o Prime Day, mas de que foi o recorde no Brasil aí em termos de vendas, né? Então, estamos começando aqui o terceiro trimestre. Será que o pior mesmo já passou aí? Agora, talvez essa confiança volte aí. Mas os números ainda assustam. Aí pode ser que a gente sinta bastante pressão ainda. Então, eu acredito que essa fotografia, essa leitura do segundo semestre ainda lá deva ser negativa. O que a gente está vendo é muita volatilidade na divulgação dos dados, né? Que você falou, a gente tem uma percepção no IBCBR, né? Esses 2% aí pegou muita gente surpresa e o Boletim Focus vai colocando para cima. Então, o cenário está complexo, está difícil. O papel do Banco Central não é fácil, né? Porque a gente fala assim, a gente tem dados aqui, vamos começar, vamos logo com o meio, né? E a gente escuta do outro lado dos Estados Unidos também falando, apesar do sinal já de desaceleração, o Fed falando assim, vamos acompanhar dado por dado, reunião a reunião, né? Então, o que pode acontecer se a gente vai ficar em uma alta ou se, de repente, a gente vai ter mais um segundo aumento aí no ano, o que pode, talvez, né, isso interferir aí na decisão do Banco Central brasileiro aqui. Então, não é fácil, eu acho que o cenário de desaceleração no segundo semestre, a gente deve ter essa leitura pior, na minha opinião, né? E eu acho que os resultados vão mostrar isso, vão mostrar essa fotografia aí, mas eu acredito que o pior, sim, está passando. Talvez o pior agora, segundo trimestre, já, quem sabe aí o terceiro trimestre, a gente já está
querendo reverter esse cenário aí menos desolador aí para as empresas. O Fabrício, só para complementar, vai pegar muito mais o terceiro trimestre, mas hoje a gente está começando com o Desenrola, né, o programa do governo federal. Como é que isso transita nos índices de atividade, né? A população vai se sentir mais confiante em consumir, em gastar? Como você está vendo os impactos do Desenrola? Né? Lembrando que é uma programação, né? Então isso a gente vai sentindo ao longo do tempo, mas o que isso se traduz em atividade, né? Em consumo? Eu acho que o cenário é positivo, né? A gente pega uma faixa aí de população, uma faixa que consome, e às vezes com essa restrição acaba tirando do circuito. Isso pode estimular, sim. A gente vê as ações do banco hoje performando positivo, num cenário de que, ufa, né? A gente tem um alívio aí, a gente pode tirar essa parte aqui, quem sabe a gente estimula o crédito. Se a gente casar isso realmente com a queda de juros, eu acho que isso é positivo, sim, na questão de atividade, para o consumo. De novo, ainda a gente tem um cenário que é difícil, população altamente endividada, aí, como a gente tem os últimos relatos dos últimos dados, que a gente tem aí do Serasa Experian, mas eu acho que o programa deve beneficiar, assim, beneficiar e trazer essa melhoria assim, na atividade e consumo de novo. Aí. E, de novo, casando aí com a queda do juro que a gente está esperando tanto, para voltar a estimular aí o consumo. Interessante, Fabrício, esse movimento todo aí, porque eu estava até dando uma olhada setorialmente na Bolsa aqui, e aí junta com a possibilidade de queda de juros, junta esse desenrola. O varejo vai que vai, né? Várias empresas aqui subindo mais de 2%, 3%. Marisa é um caso à parte por causa de fechamento de loja, melhor ali no fluxo da companhia e uma tentativa, né, de reestruturação. Mas eu vejo as empresas, principalmente de moda aqui, né, Marisa, C&A, Guararapes, Lojas Renner subindo, sem contar também a própria Via, né, Magazine Luiza subindo. O cenário acaba sendo benéfico para um setor que já teve bastante problema e foi bastante penalizado ao longo desses últimos tempos, justamente, né, por alta de juros e também redução, né, da atividade, um poder aquisitivo menor da população, enfim, todo um cenário econômico já sensibilizado também, né? E um dia com uma notícia assim que poderia, dependendo do humor do mercado, prejudicar as varejistas, né? De que a H&M, né, a varejista de moda também está querendo vir para o Brasil, né? Está querendo entrar no mercado aqui. Então, percebe-se que talvez tem espaço, né? E o cenário do desenrolo, o cenário aí da queda de juros, está aliviando, acabou ignorando essa notícia aí. E a questão da atividade, pegando um gancho aqui, falando, a gente teve hoje de manhã aí a divulgação, por exemplo, a XP, né? Incluindo aí dentro do seu aplicativo a questão de uma agência de turismo, né? Vamos falar aí da atividade, serviços, estimulando. Uma aposta aí da empresa, talvez até nesse sentido, nessa recuperação da atividade, consumo, o pessoal viajando, apostando no turismo, apostando, lógico, né? Tem o viés ali de vamos fidelizar aqui dentro do Banco XP, o pessoal que tem o nosso cartão, mas acreditando, né, no mercado, na expansão e nesse aquecimento aí, inclusive desse varejo, né, do turismo aí de consumo. E mesma coisa, né? É uma notícia que, por um lado, poderia afetar uma empresa como o CVC, e CVC figurou aí boa parte da manhã, ainda com uma maior alta do índice, né? CVC, que a gente sabe, aí vem com a corda no pescoço, sofrendo, troca de CEO, acordo de renegociação de dívida, né? Balanço super esticado, mas aí, então, o mercado entendeu, talvez, né, o movimento da XP, mas com tudo que está acontecendo aí, estamos apostando numa atividade melhor, assim, aí, um sinal positivo daqui para frente. Ô Fabrício, eu quero saber a sua opinião e a do Marco também. Não voltando um pouquinho quando você falou da H&M, né? Mais uma varejista vindo para o Brasil. A gente viu ali a Shine vindo para o Brasil, pelo menos uma tentativa de uma instalação de fábrica aqui para pegar esse mercado, enquanto várias varejistas sinalizam dificuldades, né? E problemas, né? De crescimento, de manutenção de estrutura e tudo mais, varejistas lá de fora vindo para cá.
O que parece para você, Marco, e para você, Fabrício, esse movimento? É aquele movimento de que o pessoal não sabe onde está se metendo? Ou que algumas varejistas já fizeram isso, inclusive, né? A última aí, aquela Forever 21, né? Que veio, abriu, fez um estardalhaço aqui, depois foi embora, fechou as lojas porque não aguentou o tranco brasileiro. O que parece para vocês esses movimentos? Ô, Marco, saber sua opinião primeiro. Bom, acho que você resumiu muito bem. O Brasil é um país de consumo, né, com consumidores, né, temos já o censo atualizado, gigante, né? Então tem muitos países que unem e não conseguem chegar ao tamanho do mercado brasileiro. Então é um mercado potencial gigante. Acho que todo mundo quer estar no Brasil e você tem vários mercados diferentes, né? Você consegue trabalhar com modas diferentes, com temperaturas diferentes, com gostos diferentes, enfim. Você tem potencial para diversas marcas internacionais virem para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, esse é o lado positivo e acho que faz toda hora alguém na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, pensar, pô, precisamos avaliar o Brasil, né? Ou, às vezes, não só para o Brasil, mas também para ser um hub, talvez, para a América Latina. Mas é um mercado de 200 milhões de consumidores, é muita gente, muito lugar que nunca vai ter um mercado como esse. Ao mesmo tempo, como você falou, tem muita gente que tenta, chega aqui no Brasil, passa 2, 3, 5, 10 anos tentando, acaba não executando, né? Muitas marcas ficaram por aqui, algumas muito tempo, outras pouco tempo e foram embora. Eu acho que o grande desafio de Brasil, fora a parte fiscal, que acho que é o grande assunto de 2023, né? A parte tributária, é a parte de supply chain, né? De logística, de entrega, de tu fazer todo esse fornecimento, né? Então, lógico que com capital, talvez, na verdade, capital barato, há 10 anos atrás, era tudo mais fácil. Agora, mas capital mais caro, né, fica mais difícil, né? Esse retorno não sei se justifica. Então, acho que é natural essas marcas virem para tentar o Brasil, mas com certeza daqui a 2, 5, 10 anos a gente já fala, pô, você lembra daquela marca que veio tentar entrar no Brasil? Ela já não existe mais. Então, ou, na minha opinião, compra toda essa rede de logística, de entrega, de fornecedor, de distribuição já pronta, ou vai levar muito tempo e talvez não consiga chegar em algo que viabilize essa operação. Enfim, tivemos vários casos de sucesso, mas a gente sempre lembra, e acho que é mais fácil lembrar os casos de insucesso do que de sucesso. Eu vou pegar o caso clássico aqui, que acho que é o Walmart, né? Que não deixa de ser, não é varejista de vestuário, né? Mas falar que o Walmart não sabe fazer o que faz, não tem capital, tem recurso, por que desistiu? Né? Não conseguiu operar no Brasil. Talvez tenha lá suas particularidades, proximidades em relação ao mercado americano, mas também tem suas diferenças brutais. Né? Então, o Walmart tentou, né? E quem lembra, né, de todo o movimento que o Walmart fez, né, abrindo lojas gigantescas, em pouco tempo, né, vamos dizer assim, foi embora do país. Então, isso aconteceu também no setor de consumo, de farmácias e outros mercados, né? Assim como também vestuário, é bastante comum. Então, gosto, né? O que eu mais gosto é de competição. Acho que a gente precisa ter mais competição em todos os mercados. Mas a gente sabe também que o mercado brasileiro tem muita dificuldade, né? Para quem olha de fora parece fácil, quando vem operar no Brasil realmente tem muitos obstáculos para fazer uma operação, né, que consiga rentabilizar no longo prazo. E você, Fabrício, acompanha o relator? Eu concordo. O Brasil tem uma dificuldade grande para essas empresas, que é essa extensão territorial, né? A dificuldade logística no Brasil ela é diferente do que acontece nos Estados Unidos. Apesar da extensão territorial dos Estados Unidos, a gente tem um serviço de logística muito mais desenvolvido do que a gente tem aqui. Então, e como o Saravari falou, concordando com o relator aí, se esse negócio não for bem estruturado ou talvez alguma coisa pronta, o business case não se sustenta até que tudo comece a funcionar aí, até que essa dinâmica funcione. E uma característica também que o Saravari falou, né, a gente tem, por toda essa diferença que a gente tem cultural aqui dentro do Brasil, né, Sul, Nordeste, aqui o Centro-Oeste, o Norte do Brasil, é difícil essa padronização, talvez que algumas das marcas busquem, né, queiram trazer para o Brasil. E o brasileiro tem um jeito, apesar de gostar muito, né, de se vestir, gosta muito de moda, gosta de sempre estar bem arrumado, ele tem as suas particularidades como consumidor, né? E a maioria dessas empresas que falharam também falharam em conseguir entender do que o brasileiro gosta, né? Que foi o que aconteceu com essas marcas aí. Então, a gente está muito acostumado, aqui é um jeito de fazer negócio, né? Principalmente quando a gente, dependendo da camada
social que a gente vai trabalhar, é difícil moldar ou mudar essa característica. Então, não é um desafio fácil, né? Muita gente apostou também no começo que a Amazon não ia conseguir se consolidar aqui, né? Mas dentro de uma gigante Amazon, está cada vez expandindo, está se perpetuando aqui, né? Está se consolidando aqui no Brasil. Acabou entendendo um pouquinho o jeitinho nosso de trabalhar aqui, e é um grande player aqui no Brasil hoje, né? Assim como o Mercado Livre, né, conseguiu fazer esse trabalho. E na moda é um pouco mais difícil entender realmente talvez o gosto do brasileiro, então eu acho que o desafio é esse mesmo, né? Toda essa extensão que a gente tem, se a empresa consegue fazer acontecer, né, antes do business case cair por água, e tentar entender o consumidor brasileiro, né, que gosta de consumir, mas ele também é um consumidor bastante exigente, aí gosta de ser bem atendido, talvez de uma forma diferente, como, por exemplo, o americano consome lá nos Estados Unidos. Então, é de se observar, entendeu? Mas a concorrência é saudável, ela é bem-vinda, sim, com certeza. Boa. É interessante que você muito bem lembrou da Amazon, e só vem na minha cabeça quando a gente fala dos desafios logísticos, né? A Amazon e Mercado Livre que fazem um trabalho excepcional por aqui, né? Qualquer lugar que você vá, você tem, né, essa possibilidade. Alguns chegam mais rápido, outros mais devagar, mas as duas companhias conseguiram transpor essa barreira, né, da dificuldade logística e fazem um belo trabalho por aqui, enfim. Mas e até por isso, né, Felipe? Muito bem. Perdão, oi, pode falar. Não, filho, até por isso se tornaram muitas vezes a primeira opção, a primeira alternativa do consumidor pela agilidade logística, né? Então, exatamente. Justamente por isso. E é o que o Marco falou, né, Fabrício? Às vezes é mais fácil você lembrar dos insucessos do que dos sucessos, né? Até é mais fácil de contar, né, os insucessos, que são muitos, do que os sucessos que são menores, né, Saravalli? A gente sempre lembra das histórias tristes. Pois é. O Fabrício, só para terminar, uma última pergunta aqui. A gente já comentou aqui em semanas anteriores, mas a gente está começando a ver as expectativas de resultados, de balanço, principalmente dos bancos, né? E aí a gente tem uma preocupação muito grande com o endividamento das famílias, que acho que é o próprio programa, né, iniciado hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente até vendo algumas prévias de resultados aqui, falando que o nível de inadimplência, pessoa jurídica, talvez todo o efeito lojas americanas já esteja provisionado nos balanços, enfim. Será que a gente pode ter surpresa positiva nos bancos, nos resultados dos bancos, setor financeiro, nessa temporada de balanço, né? Olhando também um pouquinho para essa inadimplência, ou pelo contrário, a inadimplência pode ser um ponto negativo, um ponto de atenção nessa temporada? Eu acho que no primeiro trimestre a gente estava muito pessimista com o resultado dos bancos, né? E acabou surpreendendo, a gente viu resultados recordes ali, Itaú, Banco do Brasil. E particularmente eu acredito que os bancos devam destoar agora do geral aí da indústria local, né? Como eu estava falando mais no começo aqui, talvez a gente possa ver uma fotografia ruim. Eu acredito que para os bancos, né, o pior já deve estar passado, já deve ter passado. Está precificado. Eu acredito que o provisionamento, a provisão para devedores idosos deve ter se estabilizado nesse momento agora, até pelo desestímulo aí que a gente tem, né, que a gente teve aí na questão de empréstimos, na concessão de crédito. E o que a gente viu no primeiro trimestre também foi assim, né, uma seletividade maior também na concessão de crédito. Então, pode ser que isso esteja estancado. Então, eu acredito que os bancos possam destoar ainda aí do geral, né? A minha expectativa é positiva para os bancos. Então, eu acredito que na questão do setor financeiro, o pior ficou para trás. O Fabrício, e aí olhando para outros setores, né? O Saravalli sempre faz esse alerta, né? Tem que olhar para o resultado financeiro, tem que olhar para os impactos, né, dos resultados financeiros das companhias. Você tem algum setor que você acha que vai desempenhar melhor do que outro nessa temporada, diante de todos esses desafios do segundo trimestre do ano? Eu acredito, assim, o setor financeiro, né, eu acredito que deva ser a surpresa positiva aqui, e eu estou um pouco temeroso com o setor de varejo novamente, né, pelos dados que a gente viu aí encerrando. Então, justamente aí, se a gente teve uma queda nas vendas, né, vamos falar assim, no geral, vendas caindo e com a despesa financeira ainda super pesada,
pode ser uma decepção ainda, essa fotografia ruim. Mas o setor que eu acho que pode vir positivo também é o setor aí de incorporação, né? Setor imobiliário, né? Já pode estar antecipando, já pode ter começado a antecipar aí de novo ali, um ciclo mais positivo para frente, um ciclo de queda de juros, né? Com a questão dos lançamentos. Eu acredito que possa ser um setor que surpreenda aí. Não quer dizer que já não tenha precificado boa parte, né? Sim. Essa expectativa é queda de juros. Mas em termos de resultados, eu acho que pode também ser uma surpresa positiva. Muito bom, Fabrício. Só para deixar aqui uma última visão, né? A gente tinha falado aqui, vai ser o call da semana, né? A gente falou na semana passada aqui sobre esse long short polêmico, aí todo mundo falando sobre Vale e Petro. Na sua visão, faz sentido? Porque a Petrobras disparou nesse ano, praticamente a Vale parou. E a gente está coletando a opinião de várias... De novo, não é uma recomendação, mas você acha que faz sentido daqui para frente a Vale ter uma performance melhor do que a Petro, né? Isso aqui a gente está fazendo um banco de dados, montando um banco de dados público aqui. Eu acho que se a gente for olhar em termos de performance relativa, né? Se eu tivesse que fazer essa aposta agora, eu também apostaria nesse sentido aí de long e short, apostando mais positivamente na Vale, sim, né? E a Vale costuma ter movimentos aí meio que guepados, né? Assim, movimentos Exato. De recuperação forte. Então, eu acredito sim nesse possível long e short aí. Ou nem tanto, né? Ou talvez Petrobras mais estacionando, na expectativa aí de um resultado ainda bom, mas Vale recuperando o terreno aí, né? Roubando talvez o recurso aí o capital que estivesse indo para as ações da Petrobras.